Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Oi gente, olha só quem voltou, um episódio aqui depois de tanto tempo sem, e hoje eu quero falar sobre um dos filmes mais encantadores que eu assisti e que me fez pensar muito sobre o conceito de vitória. Esse era um filme que eu já queria assistir um tempo e nunca tinha assistido, não sei porquê, porque depois que eu assisti eu fiquei completamente obcecada, e assim, eu amei muito o filme, achei ele muito legal, ele é muito divertido, mesmo sendo bem dramático também, que é Little Miss Sunshine, como vocês puderam ver, né, no título desse episódio. E bom, como sempre eu contextualizo um pouco, e aqui no filme a gente acompanha a Olive, que é uma garotinha sonhadora, que ela deseja participar do concurso infantil Little Miss Sunshine. Quando surge a chance dela competir, sua família, um grupo completamente disfuncional, mas cheios de afeto, se reúne para levar ela até a Califórnia em uma viagem de carro caótica. Na verdade, uma viagem de Kombi, né? Eles vão numa Kombi. Ao longo do caminho, cada um vai enfrentar ali suas próprias frustrações, medos e expectativas, descobrindo que o verdadeiro significado de vencer não tá só no troféu, mas na coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E, como eu falei um pouquinho, né, o tom do filme, ele é bem uma tragicomédia, assim, e também um road movie, né, familiar, na verdade, porque é ali um filme que se passa enquanto eles estão na estrada, né, viajando, o que é muito interessante, e eu já sabia meio que tinha isso, mas é muito legal como tudo se constrói, e também é muito legal todo o processo deles na viagem até chegar lá, né, no concurso. E ele é uma tragicomédia porque ao mesmo tempo que você ri, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? É tudo muito trágico, é tudo muito sério, é tudo muito forte. A família é realmente, assim, bem fora do lugar as coisas, sabe? Mas é interessante porque cada um ali, né, obviamente interpreta um papel e traz uma coisa interessante aqui pra se assistir e pra se analisar também. E bom, obviamente, o tema central, né, de Little Miss Sunshine é falar sobre campeonato, conquista, vitória, tudo nesse aspecto, porque a gente tá aqui, né, lidando com uma família, e em especial uma menina, que tá tentando participar de um concurso e vencer esse concurso. Então a gente tá falando sobre o contexto de conquistar os seus sonhos e se tornar um vencedor, né, realizar algo e sair vencedor daquilo que você tá tentando realizar. Mas todo o processo até lá é muito caótico, é muito difícil, e difícil não só porque já é difícil todo esse processo de participar de algum tipo de competição, mas também porque a própria família complica muitas coisas também, e as próprias situações da vida também que chegam até eles dificultam muitas coisas. E olha, gente, é realmente assim, coisas absurdas e ao mesmo tempo muito engraçadas, mas é muito louco pensar, porque mesmo ele sendo uma família completamente assim, disfuncional, sabe, que tá brigando e gritando e umas coisas assim, bem fora do normal acontecendo, eles estão dispostos a levar ela até esse concurso, porque é o que ela quer fazer, sabe? Ao mesmo tempo que é muito complexo, né, e sério a forma que tudo acontece, também é muito bonito porque a gente tá vendo ali eles estarem unidos por uma única coisa, mesmo que eles vão ganhar algo com isso também. E é muito engraçado porque toda a situação deles ali até chegar ao concurso é tudo realmente muito caótico, e eles estão nessa Kombi, né, da família, que assim, totalmente quebrada, sabe, uns problemas, e até uma metáfora, né, de que tá tudo dando errado, tá tudo se quebrando, né, mas eles continuam em movimento, que é realmente isso que acontece no filme, porque assim, eles estão passando por altos e baixos, mas eles estão lá continuando firme na ideia de chegar até o concurso, sabe? Eu recomendo muito assistir o filme, quem nunca assistiu, porque é realmente muito engraçado. E é muito bom, sabe? Tipo, você fica totalmente boquiaberto com as coisas que vão acontecendo. O quão azarados parece que a família é, sabe? Mas eles não desistem mesmo assim. E você fica até curioso, né? Pra
saber o que é que vai acontecer, se eles vão mesmo chegar até lá, e o que é que vai acontecer também, né, quando eles chegarem lá, se ela vai vencer ou não, porque todo acontecimento e todo esforço está sendo colocado para que eles possam chegar no concurso, para que a Olive possa participar e para que, obviamente, ela possa ganhar. E o que é muito interessante é porque o pai dela é um personagem aqui que ele é fissurado, né, na vitória e em todo esse trajeto e caminho de se tornar um vencedor, mesmo que ele esteja mais para um perdedor e uma pessoa que não representa muito alguém que vence, mas ele tem sempre o discurso disso. Que logo no início me deixa bastante incomodada, porque sabe aquele tipo de gente que é extremamente positivo, assim, um jeito positivo tóxico mesmo? Porque eu acho que é importante que nós sejamos otimistas com a ideia de ganhar, de vencer ou de dar certo, mas eu acho que a gente precisa também às vezes ser um pouco pé no chão, né? E também entender de que vencer, por mais que seja algo pessoal e de esforço pessoal, né, individual, nem sempre depende só da gente, sabe? Não é exatamente uma coisa que o filme fala muito, mas foi algo que eu fiquei pensando, porque às vezes você é um ótimo profissional, você é um ótimo competidor, né, pensando nesse lugar de competição, mas existe algum tipo de corrupção, ou existe algum tipo de favoritismo por qualquer outra pessoa, preconceito também às vezes envolvidos nesse ambiente de competição, e você não ganha não porque você é ruim ou porque você não se dedicou bastante, mas porque outra pessoa decidiu que você não era merecedor, sabe? Então, assim, é uma coisa que o filme não fala exatamente, mas é o que eu fiquei pensando enquanto eu assisti. E algo que o pai da Olive nem sempre considera, sabe? Ele acha que, assim, você só é perdedor porque você não tentou ou porque você não é bom o suficiente. E às vezes você é muito bom, mas existem 1000 questões aí, 1000 complicações que podem fazer você não vencer certa coisa, né? Seja uma competição ou seja em algum outro contexto. E aí a Olive, mas eu acho que não somente ela, né? Acho que outras pessoas da família também estão aí nesse contexto muito complicado com o pai, né? Porque ele tem essa ideia de que vencer é você ser o melhor e que você só não vence se você for ruim. E o quanto ele coloca isso a todo custo e todo tempo, sabe? Numa pressão assim disso. E é até interessante que antes deles saírem em viagem para poder ir pro concurso, ele fala pra Olive, você tem certeza de que você vai vencer? Porque a gente só faz se você for vencer. Então, tipo assim, como é que a gente pode ter certeza, sabe? Porque às vezes dentro da gente podemos ter, assim, uma convicção muito forte de que a gente vai conseguir, mas algumas outras coisas podem impedir isso, e nem sempre é por conta da nossa falta de esforço ou de a gente não ser bom o suficiente, né? Como eu vinha falando, às vezes acontece algo no meio do caminho que outras pessoas causam que faz você não ser o vencedor daquela situação, ou você não conseguir aquilo que você desejava. E aí a família continua viajando, né, passando por todos os perrengues possíveis até chegar lá, mais determinados a levar a Olive até lá. O que é muito interessante porque, assim, eu acho que não afeta tanto a Olive no sentido de ela ficar mal ou de ela desistir de chegar lá pra fazer, mas toda essa viagem, todo esse trajeto vai influenciando ali os outros personagens, né? O irmão da Olive, o tio da Olive que tá com eles, o avô dela também. Então é muito interessante que a gente vai podendo acompanhar também os fracassos e as vitórias desses outros personagens, não só da Olive, mas também a vitória, eu acho que da família, sabe? Esse trajeto vai tornar eles um pouco mais próximos, talvez um pouco mais humanos um com o outro, e mudar ali um pouco o jeito que eles se tratam e o jeito ali que eles interpretam e vivem, né, as relações. E aí é bonito perceber também que para Olive só participar já é algo importante e já é uma vitória para ela, sabe? Ela é muito confiante, mesmo ela sendo muito nova, e mesmo também assim, ela percebendo que às vezes os outros podem não confiar tanto nela ou não colocar tanta esperança, sabe, no que ela pode conseguir, mas ela passou a vida toda participando de concursos de Miss e sempre gostando muito desse universo. Então, para ela, além de tudo, né, além de participar e de ganhar, que ela já
ganhou alguns outros concursos um pouco menores do que esse que ela vai participar, é vitória pra ela também só conseguir participar e fazer aquilo que ela gosta, sabe? Que é algo que a gente pode tirar até como um aprendizado também, né? De que às vezes o processo é mais divertido, ou no processo a gente consegue já ser vitorioso porque a gente tá tentando, porque a gente não tá desistindo, porque a gente tá fazendo aquilo que a gente gosta. E aí a gente chega no concurso e assim, essa parte tem spoilers, porque eu preciso falar sobre isso pra poder finalizar esse episódio com a ideia que eu queria trazer. Mas eles chegam lá e por pouco eles quase não conseguem, né, participar, quase a Olive não consegue entrar realmente pro concurso. Mas aí ela vai participar e já é muito nítido, assim, que ela é muito menos preparada, vamos se dizer assim, do que as outras meninas e as outras famílias também, assim, né? Porque é um universo realmente muito competitivo e onde as pessoas dão tudo de si, e a Olive vinha de um lugar de que ela fazia muito mais, eu acho que por diversão do que por competição mesmo, por mais que fosse legal ganhar e por mais que ela já tivesse ganhado. Mas os outros concursos que ela participava era muito menor, eu acho que a escala de desafio era muito menor do que é esse concurso que ela foi participar. É nítido perceber que ela tá um pouco assim mais atrás do que as meninas, sabe? E aí é isso também que é interessante de perceber, de que às vezes cada um vai de um lugar diferente e tem uma trajetória diferente. E às vezes algumas pessoas estão à frente de você, de certo modo, por conta que tem mais dinheiro, tem mais experiência, não sei, né? Penso que talvez seja isso que o pai da Olive nem sempre considera quando pensa em vitória. Porque às vezes tal pessoa ganha nem sempre só porque ele é o melhor, porque ele tentou e porque ele se esforçou, mas às vezes porque ele tem algum certo tipo de privilégio, sabe? Mas aí a Olive participa, termina que a parte final assim da apresentação dela é bem caótica e assim não tão boa quanto as pessoas esperam, mas é o momento ápice da família apoiar a Olive, mesmo não sendo perfeito, ou mesmo sabendo que ela não vai ganhar, sabe? Mas apoiando ela naquilo que ela quer fazer. E é onde tá todo o sentido do filme, de que ser vencedor é pelo menos tentar, sabe? Vencedor é aquele que não desiste, que continua, que persiste. Mesmo que você se decepcione, mesmo que às vezes as coisas mudem, né, de caminho, de trajeto, mas você continua persistindo naquilo que você deseja, sabe? E o filme fala muito sobre isso, e além de que também a gente percebe que como família eles conseguem também se tornarem vencedores quando eles apoiam, né, o sonho um do outro, quando eles conseguem entender o sonho e o desejo do outro, sabe? E acolher cada um dentro das suas particularidades, e de quando você também renuncia a você para poder fazer pelo outro, né? De quando você se esforça para poder fazer com que o outro realize os seus sonhos e se torne um vencedor também. O filme é muito bonito, ele tem todo o início e quase o fim muito caótico, mas no processo muito engraçado também, você dá altas gargalhadas, e no final assim tudo termina de forma muito bonita, sabe? E fica muito forte essa importância assim do laço familiar e principalmente desse apoio familiar das pessoas que estão próximo a você. E aí eu fiquei pensando no quantas vezes a gente deixa de viver uma coisa porque a gente espera que seja perfeito, mas na verdade nem sempre vai ser, na maioria das vezes não vai ser, e às vezes a vida assim parece muito aquela Kombi deles que tá cheia de defeito, quebrada, que vive parando, mas se você dá um empurrãozinho você continua ali a funcionar e a seguir. E se tem algo que esse filme me ensinou é que coragem não é sobre vencer, é sobre continuar, sobre aparecer, sobre tentar. E talvez o maior prêmio da vida seja justamente esse, estar ali, presente, correndo o risco de ser feliz. E é isso para o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. Little Miss Sunshine está disponível para assistir lá no Disney Plus. Se você curtiu o episódio, compartilha com seus amigos, segue o podcast na plataforma de áudio que você escuta e também segue o perfil do podcast no Instagram e no TikTok pra gente conversar por lá. E até o próximo episódio.